gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Café Estúdio de Bom. Aquele momento, às 3 da tarde, que a gente para papear aqui no estúdio, para tomar um café, para comer um bolinho e para, principalmente, jogar a conversa fora, né? Ou conversar coisas bem legais. E, como sempre, a gente tem uma convidada muito especial. Hoje é uma pessoa extremamente querida, né? Que mora no meu coração, que é a Vanessa Paiva. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado por ter topado meu convite para participar aqui do Café Estúdio de Bom. Você que sempre pede os likes, né? Então, eu vou pedir para Sim. você começar pedindo os likes e depois se apresentando aí para quem está assistindo a gente e tomando um café junto com a gente nessa tarde. Gente, para quem já me conhece como a pessoa que adora pedir likes, né? Dê like, acompanhe o canal que o Daniel está lançando. Daniel e todo mundo da equipe do estúdio está lançando um conteúdo muito interessante, que eu estou acompanhando tudo. Comentem aí, enfim, participem, porque isso ajuda que o canal aqui do estúdio chegue para mais pessoas. Legal, Vanessa, obrigado. Aproveite para se apresentar, né, para as pessoas e fale sobre quem você é, sobre o seu trabalho. Bom, eu me chamo Vanessa Paiva, eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela UFC e pós-graduada em Design Gráfico pela Unifor. Atualmente eu atuo, tenho a minha pequena empresa, né, que é a Sketch Store, que é uma loja de produtos ilustrados, com as minhas ilustrações. E também de alguns colaboradores, como o Daniel também, que é uma loja online. E eu atuo também como ilustradora e como designer. Legal, maravilha. Gente, conheçam a Sketch Store, né? Assim, eu conheci a Vanessa antes disso, dando aula num condomínio, né? Sim. Há muito tempo atrás. E depois eu conheci o trabalho dela através da Sketch Store, assisti uma palestra dela, fiquei absolutamente encantado com a sua empresa, com o seu profissionalismo, com o que você e o Davi, né, faziam, assim, duas pessoas conseguiam construir coisas tão incríveis, né, os cadernos de desenho, os produtos como canecas, camisas e prints, tanta coisa, assim, bacana. Então, conheçam a Sketch Store, é SKET, né, Store, tá no Instagram e tudo mais, não é, Vanessa? Isso. Vanessa, uma perguntinha fácil, assim, para a gente começar esse papo, né? Você já parou para pensar, né? Por que que você faz o que você faz, assim? Por que que você faz arte, design, né? Eu diria até certo ponto, assim, publicidade, propaganda, marketing, digital. Por que isso, né? Por que essa escolha? Bom, foi uma coisa que o desenho, né, a arte de forma geral, mas principalmente o desenho, é uma coisa com a qual eu me relaciono desde criança. Então, foi apenas uma forma de expressão que veio sem necessariamente ter um porquê, né? Como eu imagino que toda criança faz. Ela dança, ela desenha e ela se expressa dessa forma. Então, naquele momento, eu não tinha um propósito, um objetivo, mas se eu for pensar sobre isso, seria simplesmente me expressar. E aí, ao longo do tempo, o objetivo continuou sendo esse por muito tempo, mas eu até penso que não necessariamente acho que tem que ter um propósito, né, um objetivo claro, mas até porque isso pode gerar uma certa cobrança, mas eu vejo atualmente assim que ela pode ter um propósito que tem a ver com as coisas que eu penso, de colocar as coisas que eu penso sobre as coisas e compartilhar isso com as pessoas, me posicionar de alguma forma através da arte, através dos desenhos, através de textos, né, textos com ilustrações.
de forma que eu possa me posicionar, fazer as pessoas pensarem sobre alguma coisa que eu também estava pensando sobre, e até mesmo gerar uma conexão com pessoas que têm essa mesma linha de pensamento, ou até que não têm, mas se questionar sobre isso. Então, para mim, o desenho, ele pode tanto não ter necessariamente um propósito, ter o objetivo só de autorrealização, de prazer, mas nesse momento eu estou tendo muita vontade de produzir, dar voz sobre tudo que eu fico mastigando, pensando sozinha, de compartilhar isso com outras pessoas através de alguma arte, de alguma criação. Legal, assim. Isso que tu falou me lembrou um vídeo, um dos vídeos mais legais assim que eu já assisti, do Clóvis de Barros Filho. Conhece ele? Sim. Do YouTube e tal? Pois é, super legal, né? Ele faz parte aquele grupo de pessoas ali que tem o Cortella e tal, que são Karnal, são pessoas interessantes. Eu adoro. Pois é, exato. E o Clóvis de Barros Filho tem um vídeo, se eu não me engano, é da Casa do Saber, né? Que também é um projeto super bacana do YouTube e tal, em que ele diz a felicidade é inútil. E o que é que ele explica assim? Primeiro ele explica o que são as coisas úteis, né? Coisas úteis são coisas que têm um valor fora de si. Por exemplo, um carro é útil porque ele te leva de um ponto a outro. Sim. Né? Ou seja, o valor do carro não está no carro em si, está no fato dele te levar de um ponto a outro. Isso é uma utilidade. E para ele, a felicidade é inútil porque o valor da felicidade está em si, nela mesma. Sim. Você não pergunta ser feliz para quê? Sim. Você quer ser feliz, ponto, né? Sim. Estar naquele estágio. E aí eu imediatamente fiz uma ligação com a arte, né? Então eu disse, poxa, se a felicidade é inútil nesse sentido, a arte também pode ser inútil nesse sentido. Você não precisa perguntar arte para quê, né? Sim. A utilidade da arte, o valor da arte não precisa estar fora dela. Tá nela, né? Como uma atividade humana que, na minha opinião, é o que de fato nos faz humanos. Sim. Né? Porque várias outras coisas que a gente faz não nos distingue tanto assim de outros animais e tal, né? Mas a arte é algo que é demasiadamente humano e eu acho que tem um valor em si. Bem, enfim, viajei aqui, mas a hora do café é para isso mesmo, para a gente viajar, né? Tipo, eu tenho uma resposta esquematizada porque eu já sabia da temática, mas se você me pegasse de surpresa e me perguntasse por quê e para quê, é uma coisa que veio, assim, se apresentou para mim e está na minha vida até hoje de uma forma tão natural e tão eu e o que eu estou fazendo, uma relação tão minha, que eu não saberia explicar para outra pessoa o porquê e o para quê. Mas, sintetizando em uma resposta, foi o que eu disse e muito a ver com o que tu disse também. Tem um monte de perguntas que não necessariamente têm respostas fáceis, mas que eu adoro fazer, sabe? Sim. Tipo assim, cara, por que eu gosto tanto de desenhar e não gosto de pular de paraquedas? Claro que eu não faço pergunta exatamente assim, mas assim, por que agora eu não tô dirigindo um caminhão, entendeu? Ou seja, por que eu estou desenhando, né? Por que isso me move tanto? Por que isso me dá tanta motivação? E eu acho interessante, assim, quem está em casa, seja lá que atividade faz. E eu não estou falando necessariamente de atividade profissional, tá? Sim. Pode ser só uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Mas normalmente a gente faz muito sem pensar, sem questionar. E às vezes questionando a gente enriquece a experiência, né? Ou desiste de fazer o que Pois é, a gente poderia ficar aqui a conversa inteira só nessa pergunta. Com certeza. Mas tem outra coisa que eu acho bem legal, assim, da gente falar, né? Eu admiro muito você em várias esferas. Dentre elas, assim, eu adoro te acompanhar nas redes sociais, né? Porque eu acho que você produz um conteúdo incrível. Eu vendi seu conteúdo para a Ju. A Ju a minha esposa, né? A diretora do estúdio, tá? É uma pessoa muito menos paciente para redes sociais do que eu, né? Eu sou aquele viciado que acorda, já pega o celular, faz tudo errado.
Sim. Sabe aquele negócio que aquelas coisas assim, a tela emburrece? Eu tô emburrecendo feio mesmo, porque tipo, tô viciadão. Não façam isso, crianças. Mas eu Inclusive, acho que desliguem aqui o vídeo, vão ler um livro e tal. ao mesmo tempo, não. Eu acho que tu tá, assim, minha avaliação Tá. externa, né? Eu acho que tu tá experimentando e produzindo muita coisa. E meio que talvez eu Tem tenha os sido. lados ruins e os bons. E talvez assim, pandemia e tal, eu tenha entrado nesse meio mundo assim de uma maneira mais forte, meio que por obrigação também, acabei Sim. gostando, vendo o lado bom e tal. Uhum. Mas enfim, ela é uma pessoa que às vezes gasta ali uma meia hora para deixar de seguir centenas de pessoas, assim. E aí Sim. no final ela gosta assim, meu Instagram tá ótimo, eu só sigo 10 pessoas. Eu fico assim, como é que pode? Como é que ela consegue e tal? Então, eu ter vendido o teu conteúdo para ela, significa que o teu conteúdo é muito bom mesmo. Tipo, para ela seguir e não te seguir, comentar comigo coisas que você coloca e tal. Então, é muito massa. Depois eu quero saber. E lá tem, tem muitos aspectos, né? Mas, assim, claramente mostra que, por exemplo, você tem uma organização, você é organizada, mostra que você é disciplinada, você é uma pessoa disciplinada, né? Você é uma pessoa que persiste, que tem uma força de vontade, assim, naquilo que deseja fazer, mas ao mesmo tempo, o que eu acho incrível e super equilibrado, você também valoriza bastante o descanso. Uhum. Tem vários posts assim, tipo, faça o seu possível, né? O descanso é tão importante quanto não sei o quê para chegar no... Uhum. E como esse momento é um momento que oficialmente no estúdio descansamos e socializamos, né? Eu queria saber para ti que você falasse assim, qual a importância que o descanso tem ou que o ócio tem. Ócio é a mesma coisa de descanso. O que é que você entende por ócio, assim, se o ócio criativo se é uma invenção capitalista para você não descansar, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu vou olhar Também, aqui minhas também, anotações, que eu anotei algumas coisas para eu não. tu tá vendo que isso também dá uma tarde inteira para a gente conversar, né? Ah, com certeza. Para eu pontuar aqui. Eu acho que eu estou sempre falando isso porque talvez tenha se intensificado na pandemia essa cobrança de ser extremamente produtivo, de utilizar esse tempo que a gente ficou mais recluso para fazer 1000 cursos online, para aprender 1000 coisas, para fazer 1000 receitas. E isso gerou uma cobrança muito grande e uma frustração muito grande, porque não se conseguiu fazer nada, porque estava afetado psicologicamente para produzir o que quer que fosse. Posso acrescentar uma coisa, assim, já que é um Uhum. papo, né? A história do home office, né? Assim, Sim. você não sair de um ambiente para trabalhar e Sim. voltar para casa, o limite do fim do seu trabalho, do começo do seu trabalho, ficou dificílimo, né, de ser Sim. percebido, né? E eu acho que a gente pode pensar o ócio sobre tantos pontos de vista, filosófico, de mercado, de, por exemplo, o ócio às vezes pode ser visto como um privilégio. Um privilégio que, se você vê uma pessoa em ócio, você julga ela, mas que acha ok outra pessoa ter direito ao ócio. Então, o ócio não deveria ser um direito, porque ser produtivo, ter um trabalho, é tão importante quanto o ócio, ter um momento de ócio. Então, acho que deveria, antes de mais nada, ser um direito para todo mundo, o que não é, né? Como eu falei, certas pessoas são julgadas quando estão no direito delas de estar em ócio com a família, aproveitando algum momento, enquanto outras pessoas é ok elas estarem em ócio. Então, o que eu ia dizer em relação a isso também é que é engraçado que sempre que a gente vai se apresentar, você me pede para me apresentar, a nossa primeira resposta é sempre o nosso currículo, né? Como se a nossa identidade tivesse muito associada ao que a gente faz profissionalmente. Eu nunca responderia assim, quem você é?
Ah, eu sou uma pessoa simpática que adora trocadilhos, Sim, pois é. né? Eu até prefiro responder com o currículo, porque eu não conseguiria responder quem eu sou. Eu acho que eu ainda estou descobrindo, mas então eu acho muito mais fácil dizer o que eu fiz, onde eu me graduei, o que é que eu estou fazendo profissionalmente. Eu acho uma resposta, Uhum. eu acho que é até a resposta esperada, na verdade. E prática, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, isso diz muito sobre como a gente, no meio que a gente vive, né? Não que seja, mas a gente significa dessa forma quem a gente é, como sendo mesmo o que a gente faz. E então a gente só tem valor quando a gente está fazendo alguma coisa. Uma redução mercadológica, É, capitalista da gente. então eu vejo muita gente tendo um sentimento de culpa, de frustração, quando não está fazendo alguma coisa, quando não está atuando de alguma forma, como se estivesse perdendo lugar no mundo, sabe? Se eu sou o que eu faço, quando eu não faço, eu não sou. Eu não sou nada, eu não tenho valor, eu sou inútil. Como aquilo que tu falou em relação à arte, né? Útil para quem? Uhum. Né? Você tem que ser útil para quem? É sempre uma cobrança de fora que você sente culpa por não estar produzindo alguma coisa, por não ter aprendido 3 línguas, não ter aprendido a fazer receitas, enfim. E a outra coisa associada a essa cobrança de estar sempre fazendo alguma coisa, assim, é bom lembrar que eu acho que com certeza a pessoa que disse que chamou o ócio talvez de preguiça e disse que a preguiça era um pecado, eu acho que provavelmente essa ideia vem de alguém, de alguma pessoa que tem um multinacional e quer que você vista a camisa da empresa. Vista a camisa da empresa dele enquanto ele viaja e vive o direito ao ócio dele, né? E além dessa, ao meu ver, somado a essa questão de, dessa cobrança de ser produtiva o tempo inteiro, tem também a questão que influencia muita gente. Acho que a nossa forma de consumir mudou muito, né? A gente consome freneticamente conteúdo, imagem, vídeo, série, notícias, memes, enfim. E a gente nem percebe que isso muda muito nossa forma, nossos hábitos, nossa forma de consumir coisas. Então, a gente tem tido. Eu senti isso muito em mim, que eu senti dificuldade em focar em alguma coisa. E focar em uma coisa só. Se eu tô lavando a louça, eu tô ali com um podcast. Se eu tô comendo, eu tô vendo uma série ao mesmo tempo. A gente sente que a gente sempre tem que estar multifuncional, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sabendo de tudo, tendo opinião sobre tudo. E isso sobrecarrega a gente, a nossa mente, o nosso corpo e acostuma a gente a ser assim o tempo inteiro e se cobra a ser assim o tempo inteiro. Eu me lembro até de um post que você colocou sobre Sim, leitura. sim, Parece que a leitura exatamente. se transformou num produto capitalista de competição. Você precisa ler não sei quantas páginas. E você Sim, conseguiu, aparentemente, assim, parar e ter uma leitura de qualidade semanal. Não sei sim, qual é a sim, frequência, mas houve uma mudança. sim. Isso me afetou positivamente Ah, que também. bom. Mas desculpa ter te interrompido, mas eu achei que Não, iria acrescentar, porque foi um post que, em sim, relação a isso que você está falando. exatamente. Se você não tivesse falado, eu não tinha me lembrado que eu ia pontuar isso, que perceber que eu não estava conseguindo mais focar em alguma coisa, eu pensei, não, eu quero voltar a ler mais. Eu não conseguia ler um parágrafo sem olhar, sem dar uma olhadinha ali no celular, aí ele apitava. Eu não conseguia me concentrar. Eu li o parágrafo, mas eu não tinha entendido nada. Então eu tinha que ler 1000 vezes aqui dali para até o. E aí eu decidi que eu vou ler
no meu ritmo, do meu jeito, porque eu gosto de ler um parágrafo e pensar sobre o que eu li, eu fico divagando, fico pensando, faço anotações. Às vezes eu leio um parágrafo e depois fico assim. Compartilha também parte do que você Sim, leu, sim, né? Do sim. que você entendeu sobre a leitura. Sim. Mais uma propaganda para seguir a indo nas redes E sociais. aí, aos pouquinhos, eu senti que o meu foco voltou. Eu conseguia fazer uma leitura inteira sem me preocupar se eu estava perdendo alguma coisa no Instagram, enfim. Isso foi muito importante para mim. E tirei também de mim essa cobrança de ler não sei quantos livros por mês. Só respeitar o meu tempo. Isso fez com que, o engraçado foi isso que fez com que eu lesse muito mais. Porque eu tirei essa cobrança de ter que ler muito, de ter que ler rápido, de ter que ler coisas incríveis. Às vezes eu leio clássicos, às vezes eu leio uma coisa banal, enfim. E isso fez com que tirar de mim essa cobrança de performance, até no que devia ser só um prazer, um momento de prazer e crescimento, ou não, tirar de mim essa cobrança de desempenho fez exatamente com que eu alcançasse o que eu queria, que era ler mais. Só que do meu jeito. Não, genial, assim. Tenho várias coisas legais para comentar. Assim. Primeiro sobre a leitura, né? Uhum. Que me tocou muito. E aí uma das coisas que me fez refletir foi assim, caramba, o que é que eu estou fazendo com minha leitura por prazer? Sim. Eu estava fazendo minha leitura por prazer toda errada, a partir do momento que eu refleti a partir do teu post. Sim. Porque para mim, assim, uma coisa que é natural é se eu estou estudando alguma coisa, eu pegar um texto travado, um texto difícil, parar, ler, reler, anotar, meio que passar por uma arrebentação ali é absolutamente necessário, senão você não vai para frente. Sim. Mas a leitura por prazer, eu fazia isso também. E eu ficava assim, cara, eu tô querendo provar o quê? Tipo, eu tô lendo um gibi, talvez, assim, do Capitão América. Se o gibi do Capitão América não tá fluindo, se tá travado, se tá mal escrito, ou se tem uma narrativa ruim, a culpa não é minha. E eu posso abandonar aquilo lá e não sofrer com aquilo e não me forçar a ir até o final. E porque tem várias outras coisas legais para ler, né? Me esperando e tal, para me dar o prazer, para não me dar esse estresse de eu tenho que ler isso, entender isso como se eu estivesse lendo uma tese de mestrado. Não precisa, né? A cobrança por performance por até performance. no que... Até assim num gibi, tá entendendo? Sim. De super-herói. Sim. Tem gibi de super-herói legal, não me apedrejem, tá? A gente aprende também com gibi de super-herói, crianças. Sim. Não estou falando nada contrário a isso. E aí outra coisa que me lembrou, mais outras coisas que me lembraram foi o conceito do ócio criativo em si é um conceito interessante, mas é um conceito muito facilmente absolvido pelo capitalismo, deturpado pelo capitalismo, né? Porque esse criativo pode ser interpretado, pode ser interpretado com coisas que vão te escravizar ao invés de te fazer descansar. Sim. E aí me lembrou, assim, como você é uma pessoa também de atividade física, né? Também sou, apesar de não parecer, mas eu e minha esposa somos bem assíduos e tal. Tem um negócio que uma professora nossa, assim, há uns 5 anos atrás, assim, apresentou pra gente, eu parei a atividade, assim, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Ela, não, tem não, então, que é o tal do descanso ativo. Sim. Aí eu dizia para ela, ou é descanso, ou é ativo. Porque o descanso é meu. Sim. Né? Eu dizia assim, não mexa no meu descanso. Se você quiser que eu faça outra atividade, entre uma e outra, eu faço. Mas na hora que você disser descanse, é meu o descanso. Relaxar. Se eu quiser descansar com a perna para cima. Sim. Então, eu sempre achei esquisita essa ideia do descanso ativo e eu, brincadeiras à parte, pessoal da educação física, perdão, é só uma brincadeira. Mas eu faço uma ligação com essa história de você usar seu ócio para produzir algo, entende? Entendo. Parece algo assim. Entendo.
E aí eu termino com a última coisa que eu lembrei da sua fala, foi segundo palavras dele, é um economista chamado Eduardo Moreira, né, que está muito ativo também nas redes sociais e tal, e que ele, segundo ele, conta uma anedota que não é criada por ele, né, não sei de quem é o crédito, que diz assim, tem um cara pescando numa praia paradisíaca, né, um local, e ele traz peixes incríveis e consegue pescar bastante peixes bacanas e tal. E tinha um empresáriozão lá, hospedado num resort e tal, e foi comprar peixes desse cara, né? E aí viu lá, sei lá, o preço do peixe, disse, rapaz, esse peixe é muito bom, não sei o que, você não cobra o dobro? Porque isso vale o dobro, você pega esse lucro e você aplica e não sei o que, aí você compra um barco melhor e aí começa a pescar mais e você vai vender mais e vai ganhar mais dinheiro. De repente você tem um monte de barcos, pessoas trabalhando para você e você vai aplicar isso não sei aonde e tal. Fez todo um plano de carreira pro cara, assim. E o cara só pergunta assim, tipo, tá, para quê? Disse, não, mas aí você vai ficar mais rico e vai conseguir aplicar isso num barco a motor e tal. Tá, para quê? Ah, para um dia você usufruir umas férias numa praia maravilhosa. Isso é isso que eu faço todos os dias. Já, né? Então, tipo, eu já tô no ponto onde você quer chegar, cobrando peixe baratinho e pescando aqui do meu jeito, né? Então, Sim. tipo, me deixa em paz. Então, eu acho assim, eu acho que há mesmo essa, como você falou, né? Você usou essa historinha assim. O dono de uma fábrica e tal, que quer que a pessoa vista a camisa, para ele tirar as férias, né? Para o dono do dinheiro tirar as férias e o outro não, né? Então, é bem complicado isso. Mas, enfim, a gente foi bem longe, assim. Eu tinha uma outra pergunta aqui para te fazer, mas eu vou mudar, não se preocupe, tá? Mas eu vou mudar por uma questão de identificação, e que eu acho que é outro tema necessário para a gente conversar. É possível que mais gente se identifique. Eu, como um jornalista ruim, eu sou jornalista formado, mas não sou dos melhores, te mandei um guia do papo, né? Eu criei um guia e te mandei esse guia. Assim. Por que é ruim? Porque jornalista não faz isso. Não deve fazer isso, né? O bom jornalista. Né? Justamente para que não haja uma preparação. Né? Para que não haja tempo da pessoa... Que quando há uma preparação, quanto mais preparado você vem para uma entrevista, menos espontâneo também você age, né? E eu tinha feito a mesma coisa com o nosso primeiro convidado, com o Anderson, não trouxe nada, né? Eu trouxe as indicações, mas nada anotado e tal. Então, isso mostra que você tem uma característica que eu me identifico, que é muito parecida com a minha. Ou não, aí você pode negar. Então. Que é não sei se apego, um afeto ao controle. Assim, você gosta de não se jogar no escuro, não perder o controle, é isso? Virou uma terapia agora. Faz sentido isso? Faz. Pois é. Inclusive, é o ponto principal das minhas terapias quando eu faço terapias. Né? Eu faço terapias de tempos em tempos na vida e normalmente é isso que mais eu trago, né? E o que mais ele traz também. Aí eu queria que você falasse para mim um pouco sobre isso, assim, tipo, o quanto isso te afeta positivamente, mas também, de repente, negativamente, né? Se isso te incomoda ou não, porque pode não ser um problema para você, como no meu caso é um problema, entende? Tu é extremamente... Então, eu melhorei muito, mas se você quiser saber como eu era, eu ia dormir domingo à noite, sabendo tudo que eu ia fazer na semana até sexta à noite. Então, se quarta-feira, 10 da manhã, o pneu do carro furasse, eu perdia quarta, quinta, sexta, porque eu queria desistir de tudo, porque saiu do meu planejamento. Vanessa, eu já tive um grau de problema com controle que antes de eu começar um diálogo, eu imaginava umas 3 ou 4 possibilidades de resposta de uma pergunta que eu ainda não fiz. Para já imaginar o que eu iria rebater em cada uma dessas possíveis respostas. Entende?
A gente é alma gêmea. Eu venho trabalhando fortemente para diminuir isso. Já diminui bastante, assim, já tive vários exemplos de dias que desandaram do meu controle e eu consegui me adaptar, né? Já consigo dormir aos domingos sem saber o que eu vou fazer na quarta, por exemplo. Olha Sim. só, né? Sabendo o que eu vou fazer na segunda, isso é fatal. Eu sei o que eu vou fazer na segunda inteira, Sim. senão eu não durmo domingo. Acho bom isso. É, porque eu também, Pelo menos segunda, eu também né? não defendo o descontrole total da vida, não, entende? Mas acho que né, tem um... em certa medida. Aí eu queria saber de vocês, como é o seu caso. Bom, eu gosto muito de, quando eu vou falar alguma coisa, assim, quando eu tô num papo, eu acho que eu deixo mais fluir, porque enquanto a outra pessoa tá falando, eu tô pensando, mas quando o foco vem mais para mim, eu gosto de ter coisas pontuadas, porque eu acho horrível, porque eu em casa, numa conversa totalmente sem propósito nenhum, eu digo coisas e penso, caramba, isso foi interessante, esse pensamento foi interessante. Mas agora, se eu for para uma entrevista, uma coisa, eu me perco. Eu começo a devagar nos meus pensamentos e a pessoa, que eu não estou entendendo nada que essa menina está falando. Então, eu gosto de, sempre que a atenção vem para mim, eu gosto de pontuar. Isso seria interessante falar, isso aqui seria interessante pontuar. O que não deixa de ser um controle, uma tentativa de controlar o que vai acontecer. E da mesma forma... De repente esconde até inseguranças nossas, né? Sim, sim. Lá na hora, se eu não levar isso aqui, lá na hora eu não vou se dá um branco, performar bem. Então, as coisas que eu falei aqui são coisas que é interessante a gente pensar que sempre que a gente pensa sobre as coisas, a gente não está só questionando o outro, a gente pode estar se questionando também ao mesmo tempo, né? Não é porque a gente está falando alguma coisa que quer dizer que a gente segue uma linha perfeita. Quer dizer que a gente e questiona ao mesmo tempo. Eu poderia dar uma melhorada nisso aqui, né? E eu gosto muito de rotina, eu gosto muito de saber o que vai acontecer, de ter tudo planejado. Eu começo a semana, segunda-feira, eu vou fazer tal coisa. E aí isso me dá uma dificuldade de, por exemplo, quando alguma coisa não é o que eu tinha planejado, eu lidar com isso. Às vezes realmente é difícil. E realmente é uma questão de controle. Mas é engraçado que, por exemplo, tem uma coisa que... Olha como eu vou ser muito acadêmica. A Clarice Lispector falou que é engraçado como as nossas qualidades e os nossos defeitos, às vezes eles estão tão ligados que você não consegue tirar um sem tirar outro. Se você deixa de controlar, você perde o controle. Então, é isso que tu falou, de dosar para que esse controle seja, esse planejamento seja uma coisa positiva, mas que você entenda que é importante ser também flexível, porque a gente não tem controle. Não tem. Não o tem. que mais dói para nós dois é saber claramente que no final das contas a gente tem controle de nada. De nada. É uma grande ilusão a nossa vida. É só uma ilusão. Mas eu queria só dizer, todos nós, todo ser humano tem qualidades e defeitos. Mas a gente, às vezes, pontuar isso é só uma questão de valor moral, né? Porque no caso do controle, muitas vezes é só uma característica nossa, não necessariamente um defeito, se você não está fazendo mal a ninguém, teoricamente, né? Isso não atrapalha a sua vida. Nem de ninguém, né? Sim. É uma característica. Sim. E aí isso, enfim, eu super me identifico, eu levantei isso, assim, até vou dar um ponto positivo aqui, assim, o dia que eu me encantei com você profissionalmente, foi numa palestra, não vou dizer exatamente qual foi a palestra para ninguém lembrar quem estava com você, eu não quero causar nenhum tipo de polêmica, né? Mas que a sua explanação foi tão bem organizada, ou seja, tão bem preparada, tão profissionalmente, tão bem executada, que eu disse, eu quero
literalmente eu pensei, eu quero trabalhar com essa pessoa. Esse é o tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar, né? E eu fiz de tudo durante um tempão, assim, pensei em 1000 ideias até um dia conseguir. E Sim, você deu sim. aula aqui, a gente fez Uhum. parceria, enfim. Deu certo o meu plano, né? E não só não me arrependo, como a minha vontade de trabalhar com você, de fazer parcerias com você, só aumenta, porque Uhum. e isso é uma característica dessa organização. Então não tem só Sim, lados negativos, né? Normalmente os lados negativos são pressões que a gente coloca na gente mesmo, né? sim. E aí eu vou te apresentar duas experiências que eu tive, uma de ouvir e outra de vivenciar, esperando que possa te ajudar e que possa ajudar alguém. Uhum. Todas duas relacionadas àquele conceito do TEDx. Já ouviu falar nisso? Sim, sim. Pronto. Eu vou começar com o que não foi comigo, né? Eu conheço um cearense fantástico chamado Allenberg Quindins, né? O cara que criou a Casa Grande, um projeto Casa Grande, lá em Nova Olinda. Pesquisa no Google se você não conhece, é imperdível. Assim. E ele foi convidado para o TEDx para palestrar e tal. E as pessoas muito preocupadas com controle, com organização, dizem, olha, você só tem, sei lá, 20 minutos para falar e você não pode ultrapassar esse tempo. Sua fala é amanhã, então compareça hoje no teatro tal para você fazer sua fala, a gente cronometrar e tal. Ah, meu Aí ele Deus. disse assim, olha, eu não funciono assim não. Porque se eu for hoje falar, eu vou me esvaziar. E amanhã, quando eu for falar, não vou querer falar nada. Eu preciso é me encher e amanhã ter o que esvaziar. Uhum. Porque ele é bem assim, bem simples e tal. Aí a pessoa assim, mas você não pode ultrapassar o tempo. Eu não vou ultrapassar, bora apostar? Ele não ultrapassou. E ele falando, você vê que ele fala assim, tipo, ele não escreveu aqui antes, entende? Ele fala Uhum. de coração, de memória e tal. Realmente, assim, o se encher é tipo, eu vou viver a minha vida, né? Me encher de energia e na hora lá, pá. Existe um evento, a outra história, existe um evento chamado Empreender, Uhum. né? E esse evento, em termos estruturais, é uma cópia do TEDx, Sim, né? sim. Só que patrocinado por empresas aí que bancam esse evento. Tá? E eu fui chamado para esse evento. Assim, eu passei um tempão me perguntando assim, por que eu fui chamado para um evento chamado Empreender, né? Mas tá, alguém está interessado na minha história, eu vou lá. E, caramba, assim, escrevi roteiro, fiz uma apresentação, e assim, na minha neurose Ah. de controle, eu faço aquela apresentação assim, tipo, cara, o que é que abre em qualquer computador? JPG. JPG abre até em celular, tá entendendo? Uhum. Ah, mas a apresentação em JPG não é profissional. Tá, mas abre. Mais hábito, Mas importa. abre. Então, fiz uma apresentação toda em JPG, como o Daniel Brandão sempre faz e tal. E pessoas, também não vou dizer o nome, Hum. chegaram para mim e disseram, cara, você não pode chegar lá com uma apresentação dessa. As pessoas vão saber que você... Tá, então o que a gente faz? Então, a gente usa o PowerPoint. Não, PowerPoint, isso está ultrapassadíssimo. Não me lembro mais nem o nome. Assim, é um proxy, não sei o quê, que a imagem vem, se mexe não sei de onde, o mapa surge, não sei do quê. Mas, cara, eu não sei fazer isso não. Tá. Mas me dá então, todos os teus JPGs que eu faço. A Ah. pessoa lá fez. Ficou linda a apresentação, maravilhosa. E nessa história do controle do evento, o evento era tipo numa sexta-feira, a gente tinha que mandar a apresentação na segunda, para eles testarem todas as apresentações. Tá? Mandei. Na terça recebi um e-mail. Massa, adoramos sua apresentação, tá tudo certo. Chegue no evento, sei lá, 3 horas antes da sua fala. Um negócio assim super controlado. Uhum. Cheguei 3 horas antes. Daniel, neurótico, levou 3 pendrives com a apresentação, que já tinha mandado por e-mail, que eles já tinham dado ok. Eu teria feito Né? mesmo. Porque vai que um pendrive não abre e tal. E aí a gente é levado para um camarim, né? Porque foi lá no Teatro do Rio Mar. Uhum. Minha pergunta não era onde E era eu o tava camarim. lá. Tu tava lá? Então tu viu isso. Minha pergunta foi assim, onde é que fica o seu moço do computador? Rapaz, o seu moço do computador fica lá. Aí eu fui lá, seu moço do computador, como é que tá a apresentação? Isso, tá massa. Então,
pode abrir aí e tal, né? Porque o sol tá massa, não acredito. Sim, Aí tem que posso. ver. Aí abriu lá, 3D e tal, sabe? Com som. O senhor não quer um pendrive? Não, precisa não. Tá aí, rapaz, tá vendo não? Tá, tudo bem, então. Ah, meu Deus. Aí eu caí na besteira de relaxar, né? Pois é. Literalmente, eu não tô brincando, gente. Eu tava na coxia 10 segundos antes de entrar. De um lado do palco, veio a organização e disse assim, estão te chamando do outro lado. O outro lado é onde fica o moço do computador. Vale, meu Deus, eu vou para o outro lado. Tranquilo. Foi por trás do palco pro outro lado. Eu disse, pois não, esse cara não tá abrindo nada. Nada. Eu disse, eu tenho uma apresentação em JPEG aqui. Ele disse, não vai dar tempo de eu baixar, não sei o quê, porque você tem que entrar em 5 segundos. 3, 4, 2, 1, vai. Aí eu disse assim, meu irmão, vou falar sem imagem nenhuma. E vai dar certo. E deu certo. Sabe, assim, porque a gente vai aprendendo que não tem controle de nada. A gente vai aprendendo que fazer tudo que a gente pode fazer, tudo ainda pode estar errado. E o que a gente precisa fazer é tentar viver aquele momento sem se desesperar, né? Então, poxa, quantas vezes eu não fui dar aula em lugares em que não tinha... Chegando lá, eu descobri que não tinha nem lousa, nem papel, nem computador, nem nada, só tinha eu e minha voz. E era 3 horas de oficina. E tudo tinha sido planejado para ter papel, lousa e tal. Ah, tá. Eu tenho minha voz, vou usar minha voz. E você usa. Isso vai curando a gente. É uma cura meio em choque. Sim. Mas vai... É uma cura no... Na porrada. Não precisava, No né? confrontar, né? Não precisava. Mas eu nunca esqueci essa experiência e ela foi muito positiva para mim. Mais do que para quem assistiu. Porque eu saí dali fortalecido no Aí sentido, se deu tudo certo. der errado, Vai eu dar sobrevivo. Eu sobrevivo, né? Eu dou um jeito. Bem, enfim, eu acho que eu fiz essa pergunta muito mais para mim do que para você, no final das contas, né? Para a gente terminar nosso papo, o café já está frio e tal, eu sempre peço indicações. Eu vi que você trouxe indicações aí, queria que você falasse sobre elas, enfim, fala sobre o que você quiser, na verdade, mas se quiser falar sobre as indicações, pode ser um bom momento. Eu trouxe 3 livros interessantes para o momento de ócio. 2 deles são livros super leves. O primeiro é esse aqui, Roube como um Artista, que é um livro rapidinho de ler. E a intenção dele é que sejam dicas bem rápidas, mas um livro gostoso de ler. E ele dá várias dicas, ele desmistifica essa ideia do artista como tocado por um dom. E ele mostra que qualquer pessoa pode ser criativa, desde que trabalhe nisso, né? Esse aqui, que é um livro... O que eu acho mais legal é que é um livro que parece que ela fez muito descompromissadamente, muito espontaneamente. Os desenhos dela não têm essa cobrança de serem desenhos incríveis, mas eles geram uma conexão tão grande com ela, que esse é o valor do que ela faz. E esse livro é o Ninguém Vira Adulto de Verdade. E ela tem... O nome dela, é Sarah Anderson. E ela tá até nas redes sociais, no Instagram e tudo. E tem outros livros. E também é uma leitura super leve e rápida. Então, eu acho uma ótima pedida para o momento de ócio. Muito legal. Eu descobri ela através da psicóloga da minha filha. Pois é. Foi ela quem indicou. Eu adoro porque os desenhos são super infantis, mas a temática é adulta, né? De como a gente cresce, se torna adulto e não se torna tudo aquilo que a gente imaginava que ia ser, né? E tá tudo bem. E esse aqui, que já não vai ser uma leitura tão leve, mas também não é um livro pesado de ler, que é O Poder do Hábito, que é para a gente pensar como é que a gente cria hábitos
tanto os negativos como o positivo, para a gente pensar sobre isso, para a gente entender como é que os hábitos se formam na nossa mente e de a gente sair dos hábitos negativos e mais para os hábitos positivos. E eu acho que tem tudo a ver com a questão do ócio. Eu já observei aí que tem muitas coisas marcadinhas, super Sim, bem organizadas, exatamente. né? Com fitinhas da mesma cor. Porque eu marco, aí penso sobre, escrevo alguma coisa, penso alguma coisa, e às vezes leio de novo. E eu achei esse livro maravilhoso, assim, para você ler, reler. Eu adorei. Grande parte da sua leitura você completa aquilo que as pessoas chamam de ciclo do aprendizado, né? Que Sim. você absorve a informação, sintetiza a informação e escreve sobre isso, passa para frente Sim. a informação. Vani, você é incrível. O papo foi fantástico. Eu cheguei a esquecer do café, mas fiquei absolutamente hipnotizado aí com tudo que você falou. Eu espero que vocês tenham gostado também desse Café Estudo de Bom. Foi um imenso prazer aqui ter esse momento que não sei se foi ócio, se não foi ócio, enfim, de relaxamento e de papo. Esse é o ócio produtivo. Com uma pessoa tão querida, né? E não esqueçam sempre de dar like, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, enfim, quem quiser me mandar pix, presentes, livros, viagens para o exterior, sintam-se à vontade, né? Coisas boas, claro, positivas, né? De mandar aqui para a gente, porque a gente está aqui juntos para tentar construir conhecimento, trocar ideias e produzir conteúdos interessantes para vocês. Então, até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.